Estamos ao vivo e desmutados. Muito boa noite, querido. Oi? Oi, o quê? A gente caiu? Caiu? Não sei. Não, você falou Não, eu derrubados? falei desmutados. Ah, muito obrigado. Bom, vamos começar de novo. Vocês não viram isso? Vamos fingir que nada aconteceu. Muito boa noite, queridos amigos do Facebook e Feliz Natal! Fala pessoal, beleza? Feliz Natal com mais de uma semana de antecedência. Não importa, o importante é que a gente lembre antes, porque se a gente deixar para depois, todo mundo esquece que foi Natal no dia 25 e não entende se você der Feliz Natal no dia 26. Já aconteceu comigo. Faz todo sentido biológico. Né? Não sei, é muito estranho. Eu observo isso na sociedade. De novembro, né, da Black Friday até 25 de dezembro, a gente fica nessa expectativa monstruosa para o Natal. De Calma, novembro? Já eu não. começa no final do Halloween. Mas é que assim, em novembro tem a Black Friday, né, que é para isso, tá ligado? Pra você comprar os presentes de Natal. Aí começa ali o hype, tá ligado? Com o Natal. Todo mundo fica naquele pipipi, popopó, é Natal, pá. Almoça no dia 25 daquele jeito, é Natal, né? 26, as pessoas voltam a ficar babaquinhas, as pessoas voltam a ficar grosseiras, voltam a ficar mal educadas. Quer dizer, piora mais depois do carnaval, mas até lá o espírito natalino ele vai incorporando aos poucos, né, um espírito natalino com muita preguiça de incorporar, né? Vai incorporando assim ao longo de dias até o Natal, estoura na semana do Natal e desapega no dia Pois seguinte. é. Eu acho que o governo tinha que fazer uma lei pra fazer tipo um feriadão ligando o Natal com o Ano Novo, aí a galera já ficava mais felizinha assim. Cara, olha, quero, viu? Ainda mais se a gente pensar, tipo, uma festa de uma semana, tá ligado? Ela começa no dia 24 e termina no dia 1º. Porra! Pô, eu gostei muito. Joga o carnaval pro fim do ano, já faz aquele festão assim da hora. Boa, muito boa, muito boa. Bom, então, sem mais delongas, vamos parar de enrolar. A gente está aqui devagando, mas a gente ainda tem que dar as boas noites, cumprimentar os nossos Pode fãs. crer. Fãs não, né? Pessoas que estão aí perdidas no Facebook e, por algum motivo estranho, gostam de nos assistir e nos ouvir, e nós agradecemos a presença. Primeiramente, de Anderson Zambaldi, muito boa noite, meu caro. Ele está marcando presença ali, junto com o pessoal do Choque Nerd. Salve Anderson e pessoal do Choque Nerd, sejam muito bem-vindos. Muito bom. O Daniel Williams também apareceu, deu aquele boa noite maroto, maneiro. Boa noite, E aí, Dani. Daniel, beleza, mano? Jonathan Costa, nosso mais novo fã, ele caiu de paraquedas na nossa live semana passada. Ele, inclusive, eu não esqueci, viu, Jonathan, da sua sugestão. Eu vi o trailer e eu fiquei extremamente intencionado em assistir de verdade ali eu vou assistir agora com um espírito redobrado, Alice in Borderlands, tá? E provavelmente a gente vai começar o ano falando desse seriado aí, se o Davi conseguir assistir a tempo. E não perdeu muita coisa não, porque a gente só tá falando besteira aqui pra cumprimentar É, isso aí é que a gente vocês. faz a live inteira, na verdade, mas a gente finge que não, tá? É isso aí, a gente finge que é sério em algum momento porque a gente tem que agir com profissionalismo. Então, vamos lá. Esse é um especial de Natal, beleza? Hoje nós não vamos esmiuçar nenhuma obra, porque eu acho que principalmente final de ano ou final de qualquer período, tá? Ele é muito útil para a gente fazer uma retomada daquele período e reconhecer os erros, reconhecer os acertos, fazer ajustes onde forem necessários e principalmente analisar, avaliar e falar sobre, né? É o que a gente veio fazer hoje, né, mascote? Exatamente. Cara, eu tô desacreditado com a quantidade de programas que nós fizemos esse ano, né? Desacreditado não porque eu tenho todas as pautas salvas no computador, então eu tô sempre revisitando a pasta e vendo que lives foram Haja feitas. servidor. Mas, cara, foram quase, acho que quase 50 lives feitas esse ano. Eu contei ontem, eu já esqueci hoje, porque eu tenho uma memória de um esquilo com Alzheimer. Mas Coitado do esquilo, mano. Mas enfim, foram Olha, muitos programas e muitos se, assuntos que eu nem lembrava que nós tínhamos falado e acabei relembrando quando eu fui revisitar para escolher o que eu queria falar hoje. cara, se eu te disser que eu também, conforme eu fui. Não sei se vocês viram, tá, pessoal? A imagenzinha, se vocês seguem o nosso Instagram,
eu publiquei um pouco atrasado, porque o dia hoje foi complicado aqui em casa. Eu publiquei a imagem de divulgação, que sou eu que faço as artes, tá? Mas normalmente. E, mano, eu fui colocando aqueles posterzinhos e tinha pôsteres de todo tamanho, eu tinha que ficar organizando. Deu um trabalho, tá? Eu acho que eu fiquei ali 1 hora e meia, 2 horas no Photoshop fazendo manualmente. é, Coloca foto, reduz, encaixa, coloca no quadrinho. Depois que eu coloquei as guias ali no Photoshop ficou muito mais rápido. Mas mesmo assim deu um trabalhinho e eu vi umas coisas que tipo Jojo Rabbit. Cara, foi um dos primeiros programas desse ano e foi muito legal aquele filme, cara. Foi muito Sim. maneiro. Nós somos primeiro a gente comentou um pouco sobre o trailer dele, né? Depois nós comentamos efetivamente sobre o filme. Posteriormente, realmente é um filme muito bacana, né? De se falar. Entre vários outros filmes muito bacanas e outros nem tanto que nós esmiuçamos aqui, como Batman vs Superman. É, que a gente não esmiuçou porque a gente quis poupar, né, os nossos fãs de alguns É, sofrimentos. mas o Zack Snyder não, né? Porque ele vai trazer de volta o Batman vs Superman com o novo corte também, né? Cara, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Tipo, vocês aguentaram isso de outro diretor, agora é a minha vez de tentar fazer uma merda diferente, É, então. E se né? você, Falando em querido merda web espectador, diferente, está ansioso para assistir Liga da Justiça ou Snyder Cut, eu não estou. meio falando em expectativas frustradas e merdas chegando, brincadeiras à parte, William Viana Neves também mandou um cheguei cambada. Boa noite, William. E dá uma boa noite pra ele também, Opa, mascote. boa noite, cara. Foi mal, tava lendo aqui um comentário Ah, do Anderson cobrando a gente a promessa da live de 1 hora e meia se a gente atingir 30 pessoas ao mesmo tempo. A gente às vezes beirou ali os 20, mas a gente ainda não bateu 30. Mas quando nós tivermos aí pelo menos por um mês seguido, uma lives com 30 pessoas assistindo, aí a gente passa a fazer de 1 hora e meia. E outra, né? Lembre-se que, assim, pra gente ter 1 hora e meia de programa, ou a gente não faz mais muita coisa na nossa vida, a não ser ler e assistir filmes e séries, ou o programa vai ser bem chato, porque a gente vai esgotar o assunto em algum momento e aí a gente vai precisar inventar alguma coisa nova. Então, eu gostaria, tá? É interessante, mas eu acho que não são tantas pessoas que têm assim 1 hora e meia para desprender à noite. Eu mesmo, né, só tenho essa 1 hora e meia porque eu guardo ela para vocês, mas todo o resto da minha semana, esse horário 1 hora e meia é complicado. Mas seria uma boa, tá? Mas essa promessa ainda tá aí, tá? 30 viewers simultâneos, beleza? Se a gente conseguir sustentar isso por um tempo, é uma justificativa e um sinal de que o público está gostando e que a gente pode fazer mais. Então, é isso. Se o público quiser, né? Como diria aquele, eu acho que era César, né? Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Então, é isso. Vamos fazer mais alguns comentários, vamos ler mais alguns comentários aqui. O William fez um comentáriozinho aqui bem sacana, dizendo que que a gente já começou, já fez uma vitória, lives de 1 hora. Atrasos, queda de live, não conta, tá, William? A gente quer 1 hora direto de conteúdo. Verdade. E o Anderson tá cobrando aqui a gente parece o governo de São Paulo porque a gente já tinha batido uma live com 30 pessoas e agora a gente tá falando que tem uma live de 30 pessoas por um mês. Isso é verdade. O Jonathan Costa acabou tá falando que assistiu Van Helsing na Netflix. É muito bacana, infelizmente só tem até a quarta temporada, mas é uma série muito bacana. Ele diz que é fascinado em vampirismo, mas na história por trás dos vampiros. Toda aquela monarquia do primeiro vampiro que já foi um príncipe. Cara, Van Helsing, ele é uma série muito bacana. Eu não lembro se a gente já falou disso aqui. Falou, mascote? O Acho que de não. Van Helsing não, mas pelo menos. Não, É que assim, a série de Van Helsing não tem nada a ver com o filme, mas eu tenho a intenção de trazer não, o não, filme não, aqui não. um dia. E, ó, eu trago aqui uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Você, Mago, sabia que existe um filme de animação de Van Helsing? Não sei, cara. Pois é, Não sabia não. existe um filme de animação de Van Helsing, que inclusive é uma prequel do filme que acho que todo mundo conhece, Aquele filme com com o Hugh com Jackman. o, com o Aham. Wolverine?
Eu chamo aquele filme de o filme com Wolverine gótico. Cara, eu assisti esse filme recentemente com a Pietra. Esse filme é maravilhoso, mano. Especialmente, Não, ele é fantástico. especialmente o Drácula do. Acho que é o Javier Bardem, não é? Boa Eu tô pergunta, comendo mas bola eu aqui. acho que Eu não. tô comendo bola, não tenho Eu acho que certeza não. agora, O não. Javier Bardem, eu acho que ele faz ele não faz filme de vampiro. Não, mas então acho que eu tô comendo bola, mas enfim. Cara, é sensacional porque é um nível de drama tão grande nesse Drácula que, cara, ele. Mano, é maravilhoso, cara, é sensacional, ó. Todo o drama que ele tem. Ah, eu só queria ser feliz, mas as pessoas têm medo de mim. E ele se dramatizando pras noivas dele. Nossa, cara, é maravilhoso, velho. A gente tem que trazer muito esse filme aqui. Não, historicamente, o lobisomem daquele filme é o melhor lobisomem de CGI que eu já vi nos Olha, filmes. você se esquivou, acho que sem querer, de maneira tão hábil agora, porque você falou em alto e bom tom. Melhor lobisomem de CGI. Porque se você só falasse o melhor lobisomem do cinema, o que ia chover de gente. Ah, não! Lobisomem americano em Paris, melhor lobisomem! Ah! Nossa, você se esquivou de um jeito. Meu querido, aqui ó, 2 anos apresentando Nerd em Pauta, 32 anos assistindo televisão e vídeos de uma forma geral. A gente aprende a usar a linguagem a nosso favor, meu querido. Mandou bem, mandou bem. Um dia eu tenho É, que ó, ver o o Anderson Zambaldi Lobisomem em Paris pra está ver se é isso tudo. corroborando a sua afirmação da animação e reiterando a minha informação sobre o melhor lobisomem de CGI do cinema. Olha, o Anderson em seguida ele fez uma afirmação perigosa, né, falando que o Lobisomem do Van Helsing é o melhor de todos os tempos. Mas Então, até hoje, né? vamos Até combinar hoje. que assim, o Lobisomem do Van Helsing é aquele lobisomem que todo mundo gosta de imaginar, né, que é o híbrido de homem e lobo grandalhão e tipo mega forte, né? Não é aquela É o Crinos do Lobisomem É tipo isso, Apocalipse. não é aquela porcaria daqueles malucos com nariz preto e costeleta grande, sabe? Que o pessoal faz, enfim, pra economizar no Olha orçamento. lá, olha lá o comentário, mascote. Marcos Felipe respondendo para o Anderson que gosta do lobisomem, de um lobisomem americano em Londres. Primeiramente, boa noite, Marcos Felipe, grande companheiro. E eu nunca Boa assisti, eu não noite, posso Marcos. comentar muito sobre isso. Eu sei, o que eu já ouvi falar muito de lobisomem americano em Londres é que ele é muito famoso pela agonia, né? Que é pelo menos a primeira transformação dele, que é mostrada, que é muito longa. Mas também é feita com efeito prático, então eu imagino que deve ser sensacional mesmo. É. Eu precisava fazer mais um comentário que eu estava pensando aqui antes e esqueci. Ah, tá, achei. O William Viana Neves comentou que gosta do de Hemlock Grove. O que tem de bom em Hemlock Grove com o lobisomem é porque assim a transformação é muito parecida. O lobisomem de Hemlock Grove é muito parecido com o lobisomem, desculpa, de Crepúsculo. Exceto pelo fato que ele não vira um lobo gigante, ele vira só um lobo normal. Só que a grande sacada de Hemlock Grove é a transformação. E vocês não precisam ir muito longe, não. Bota lá, vai lá na Netflix, Hemlock Grove, primeiro episódio, assiste ele todinho e vai pro final. Se você não achar aquela transformação a mais bonita das mídias que já foram feitas até hoje, eu não sei, eu como um pedaço de papel, eu como uma folha de papel. Pronto. Tá aí o Bom, desafio não sei, lançado. Assista o mas. primeiro episódio de Hemlock Grove. Se você não gostar, fala comigo e eu como um papel celofane para embrulhar o estômago. Meu Deus do céu, que horror. Meu Deus, isso foi mais horrível. Foi Piadinha de mais horroroso do oportunidade. que a transformação de lobisomem do lobisomem americano em Londres. Caraca, bicho! Tá bom, é assim, né? Beleza, é Eu só assim. queria dizer que a Bom, transformação de Van Helsing é muito louca. Ele arrancando a pele enquanto vira lobisomem é muito irado. sim, sim, sim. Mas veja Hemlock Grove, aí a gente conversa com calma, Beleza. tá bom? Eu acho que isso aí foi a nossa introdução, tá? Meia hora aí, de 20 minutos de introdução, mas já deu para vocês sentirem o clima. Hoje vai ser descontraído, hoje vai ser leve. Hoje a gente vai citar algumas obras aí que nós falamos ao longo do ano e vamos falar aí, né, sobre essa obra na nossa vida e como foi estudar ela. No meu caso, tem muitas coisas que eu vou assistir ativamente para falar aqui no Nerd em Pauta, Sim, tô tá? bem. Então,
Então aí isso impacta bastante na minha forma de consumir esse tipo de conteúdo, tá bom? Eu acho que a gente pode então começar pelo primeiro aqui, né, mascote? Opa, com Eu certeza. vou, eu não vou fazer chamadinha especial. Bota ele aí, que hoje é retrospectiva Nerd em Pauta 2020. Vamos começar, não tá em ordem de surgimento, tá, galera? Tá, a gente escolheu obras que a gente gostou de falar por qualquer motivo que seja e trouxe para falar sobre elas de novo. Principalmente, vamos lá. Você já deve ter visto aí o pôster do filme A Onda de 2008. A gente falou desse filme no Nerd em Pauta número 48, que foi ao ar no dia 4 de junho de 2020. Eu lembro com bastante. Eu lembro dessa época, né, não faz muito tempo, mas se não me engano, nessa época eu estava vendo ali os protestos do Black Lives Matter, estava vendo uma onda de protestos aqui no Brasil também, e em algum momento deu-se conta de umas bandeiras usadas nas manifestações que faziam referência a movimentos fascistas da Europa. E instantaneamente houve uma reação dos chamados antifas ou antifascistas, que são um movimento anarquista apartidário de pessoas que sabem o risco e o perigo do fascismo e por isso se põem contra ele por quaisquer meios necessários. E isso estava em voga muito forte na época. Então eu lembro que também no dia a gente falou de V de Vingança e, e falou acho que de aquele filme, aquele curta brasileiro, Uma História de Eu não Amor. lembro se foi nesse que a gente comentou, que a gente falou dele. Bom, enfim, esse filme, galera, ele foi fantástico pra mim, assim, sabe? Eu queria vê-lo há muito tempo e nunca surgiu a necessidade, nunca surgiu a oportunidade. Esse foi um filme que eu vi por dois motivos. Primeiro, porque eu queria, mas mais principalmente porque a gente precisava falar dele aqui no Nerd em Pauta. E eu vou dar a minha opinião sobre ele rapidinho, tá, mascote? E se você quiser fazer algum comentário sobre ele também, você faz. Cara, esse filme, ele mexeu comigo, tá? Ele mexeu principalmente com aquela noção de como o fascismo, ele é um vizinho perigoso, ele é um vizinho sutil. O fascismo ele está por aí. Na época também eu tive contato a um artigo que falava sobre os protofascistas. São pessoas que têm uma mentalidade direcionada ao fascismo, mas jamais fariam algo assim, tá? Jamais agiriam com a violência do fascismo, porém seriam apoiadores silenciosos. E isso é o pior, sabe? Quando você não é contra, você é contra um movimento, você não faz nada para evitá-lo, você simplesmente fica na sua e deixa as coisas acontecerem. Isso me lembra uma frase de Einstein que diz o seguinte: não me incomoda o grito dos errados, mas o silêncio dos corretos. Então, esse filme ele mostra isso, sabe? Que você tem esse protofascismo ao seu redor e que se você não se cuidar, se você não prestar atenção, se você não estiver atento, você vai estar inserido a um meio e vai ser movido por essa onda sem nem perceber. De fato, esse filme, a mensagem dele é muito clara, né? Ele alerta de forma muito boa os perigos de você deixar uma ideia, uma ideologia claramente perigosa e tóxica se espalhar livremente, principalmente sobre o argumento de liberdade de expressão, né? Eu já vi algumas vezes no Hum. Facebook, eu sempre compartilho quando vejo, né, uma imagem ela tem um texto que ela comenta sobre o paradoxo da liberdade, né, da tolerância, que fala, né, que para você ser tolerante, você deve tolerar a intolerância. E a resposta lógica, né, a qual ele chega é que não, você não deve tolerar a intolerância, porque se você se silencia perante uma ideia claramente errada, um discurso errado, você não está validando ele diretamente, mas você está deixando entender que você também não se opõe àquela ideia, e você cria segurança para que aquela pessoa ela continue se manifestando e encontre outros como ela, e eventualmente essa pessoa que não foi censurada pode vir a censurar ideias contrárias a dela, mesmo que sejam ideias corretas, né?
Foi assim, Exatamente. sendo bem direto, é o que aconteceu na Alemanha nazista. O partido nazista era visto como um partido pouco significativo, meio como piada. Você tinha um posicionamento meio também meio errôneo de outros partidos não tão radicais, né? E bom, a história tá aí pra mostrar no que deu, né? No que aconteceu quando você não teve uma atitude sendo tomada quando houve a oportunidade. É isso mesmo. Reza a lenda até que o menininho Adolfinho, ele era até um político de pouca influência, né? De pouco poder político na época. O problema é que ele usou, né? Ele criou e desenvolveu as ferramentas do fascismo que a gente vê sendo demonstradas no filme A Onda e aconteceu o que aconteceu, tá? É, O Anderson Zambaldi fez alguns comentários políticos que, pelo bem da transmissão mais saudável, eu não vou invocá-los, mas tá aí, vai ficar nos comentários, fiquem tranquilos para ler e entenderem o que bem quiserem, tá? Porque ele foi bem sutil. Eu gosto disso do Anderson, ele é sutil, tá? E então, esse filme eu não lembro a nota que eu dei na época, mas provavelmente foram 5 selos, porque a mensagem dele é muito forte e ela precisa ser propagada e divulgada. Então, como eu disse naquele dia, eu reforço agora. Se você não assistiu a Onda, corrija-se, vá atrás. Esse filme é de 2008, tem uma versão original mais antiga, é um né? curta, Não, é inclusive. versão, não é Não, original. tem uma Oi? versão mais antiga dele que é americana e ele é um curta-metragem. Ele, Isso o mesmo. final, Isso. a história é essencialmente é a mesma, só o final que é um pouco diferente. No caso do curta-metragem, né, ele tem um final mais, eu achei ele um final assim, ele ainda é um final pesado, mas ele é, Mais certo. é, vamos dizer assim, ele Qual tem é a um narrativa? final feliz, né? Ele Entendi. tem um final mais feliz do que o Entendi. filme. O filme ele já vai para um final mais desastroso, mas a mensagem essencialmente é a mesma. Muito bom. Então é isso. Eu acho que o próximo filme foi você que selecionou, né, Scott? Exatamente, eu organizei de forma que ficasse um selecionado por mim, um selecionado por você, se intercalando. E o filme que eu escolhi, acho que cara, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, talvez um dos melhores filmes que eu já vi. É Bom mesmo. 42, A História de uma Lenda, no original só 42, né? Filme de 2013. Nós falamos dele no Nerd em Pauta 58, que foi ao ar no dia 17 do 9, mês 9, Setembro. setembro, tá, tô nesse nível. Setembro de 2020 foi o dia que nós fizemos uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, que nos deixou esse ano. Isso. E como eu comentei antes, né, eu volto a reafirmar aqui, é um filme que vale muito a pena você assistir, porque ele é muito positivo, né? Ele traz uma jornada muito apoteótica e a linguagem, a mensagem dele é muito poderosa, né? A realidade que ele mostra é muito impactante. No caso, né, nos Estados Unidos, na época que você tinha a segregação racial, você ter um jogador negro entrando para um time, um time da grande liga de beisebol de jogador, um time exclusivamente branco inicialmente, e todo o impacto que isso vai ter sobre o jogador, sobre os demais membros do time, tudo que ele vai ter que enfrentar, né? Todas as barreiras que ele vai derrubando uma a uma dentro do campo de golfe, do campo de beisebol. A bola um pouquinho maior, um taco É, diferente. é parecido o esporte, mas é diferente. É um filme que tem atuações sensacionais, sabe? Você percebe ali o quanto que o Chadwick tá entregue ao papel, o quanto ele se dedica aos personagens. Na verdade, assim, todos os atores, né, foram muito bem escolhidos e trabalharam muito bem em seus papéis, em fazer a sua no desempenho deles, né? Cara, é um filme que não tem muito o que eu falar aqui, eu já falei bastante dele quando a gente apresentou. É um filme que impactou Uhum. muito e que ele me fez enxergar várias coisas que eu não percebia antes, né? Ele me mudou um pouco a forma como eu entendo é, o, o que eu entendo quando as pessoas falam sobre racismo pra mim. E é uma coisa assim, que foi muito importante pra mim e eu acho que é muito importante que outras pessoas também tenham esse contato, tenham essa ideia, tenham esse conhecimento que esse filme traz.
E você, Marcos, o que, que você acha de 42? Se você tem algo pra comentar. Cara, 42 ele é um filme. Eu vou fazer eco para suas palavras, tá? Esse filme ele tem uma mensagem no final que é de esperança, tá? A capa dele mostra os jogadores se abraçando e é uma cena do filme e ela é bem icônica no momento em que acontece, tá? E é uma excelente cena para eles escolherem como capa porque ela revela exatamente isso. A cena acontece o capitão, o líder do time, abraçando o mais recente jogador, e não era só um time exclusivamente branco. Na época que esse filme foi contado, tá? Na época da história desse jogador, havia a liga principal e a liga secundária, ou a liga dos negros. Tá? Os negros só jogavam na liga secundária. Na liga primária, na liga principal, só jogavam os brancos. Tá? O personagem do Boseman foi o primeiro jogador negro a entrar na liga principal e, inclusive, graças a ele, eles ganharam o Grand Prix daquele ano. Então, isso foi um divisor de águas gigantesco na história do esporte, né? E a forma como ele foi contada foi bem legal, porque é a história de um jogador negro, né, crescendo numa área, numa região em que ele não, em que havia muito preconceito, e toda a história dele foi narrada, foi acompanhada por um repórter também negro, que também enfrentava dificuldades semelhantes ao do Boseman, só que do lado de fora do campo. Então você acompanhou um pouquinho aí no filme esses dois pormenores aí, e não é fácil para ninguém, tá? Isso ficou E nítido. como Não é fácil. como a entrada dele pro time impactou os outros jogadores também, né? Tanto a forma como Sim, eles crescem, né? Como eles passam, quando eles finalmente começam a entender, né, a importância da presença dele ali e como isso muda eles depois também, né? Pra eles se tornarem então, realmente amigos e companheiros de time dele depois. aí na cena da capa tá o jogador principal que e o estádio em que eles estão, acho que é no Mississippi, que é um estado extremamente preconceituoso, da onde nasceu esse jogador, o primeiro jogador do time, aí, o capitão do time. E quando ele abraça o Boseman ali naquela região extremamente racista, isso coroa o filme como a união que estava faltando eles demonstrarem. Isso, cara, esse filme ele é fantástico também. Eu É, acredito que eu dei cinco o selos, mais porque é impossível dar menos que cinco Com selos. certeza. E o mais impactante aqui não é só. É porque assim, você tem a torcida toda vaiando, né? Essa atitude do capitão. Mas tem um garotinho que ele tava começando ali a imitar começando a absorver o racismo que tava inerente a ele, né? Do ambiente que ele vivia. E quando ele vê aquilo, você percebe que o impacto que isso tem nele, né? Como ele fica. Como ele Uhum. muda, né? Porque ele tava ali questionando por que, que era por que daquele das pessoas agindo daquele jeito com o jogador, e aí quando ele vê aquilo, é como se ele começasse a repensar também aquilo, né? Como se ele começasse a se questionar mais. Mas ó, aí é um detalhe que a gente passa despercebido porque a gente gosta da ascensão do cara, mas vamos lembrar, existe uma frase, algo que diz tanto com relação às mulheres quanto com relação aos homens, aos negros. Eu não consigo usar a outra palavra, me soa ainda muito agressivo, tá, gente? Hum, desculpa. E eles têm que ser 3 vezes melhor do que os brancos, do que os homens, para se sobressair, entende? Então lembra assim, ele não foi contratado simplesmente porque o chefe, o dono do time era bom, era legalzinho e antirracista. Porque o cara era bom Ele era demais, entende? espetacular, né? Ele era um excelente jogador. Então, ele não foi contratado para fazer uma afronta em um desafio, embora isso tenha sido útil também. Ele foi contratado porque ele era bom, entendeu? Muito superior a qualquer outro jogador. Então, esse é o pormenor, entende? Claro, isso abre portas, indiferentemente, mas, poxa, ele não podia ser um jogador mediano, normal, e ser absorvido e aprender durante, sei lá, são coisas, a gente não pode ver o mundo como nós gostaríamos, nós temos que ver o mundo como ele Sim. é, né? E é assim, infelizmente. Infelizmente é assim, né? É, cara, é aquela.
a gente tem que tomar muito cuidado, né, pra não se deixar entrar numa ilusão, né, ficar preso numa bolha em que a gente vive um mundo perfeito e acha que ele é desse jeito pra todo mundo, sabe? É como falam em muitos podcasts que eu ouço, né, quando eles falam sobre a questão de racismo, de machismo, né, que o Uhum, privilégio ele é transparente, então é muito difícil você enxergar ele quando você exato. quando você é quem se beneficia. Existem muitos mundos, existem muitos Brasis, né? Os nossos Brasis são diferentes. O Brasil que cada pessoa consegue alcançar é diferente, então a gente tem que levar isso em consideração e respeitar Isso. isso. Né? Deixa eu ler alguns comentários aqui antes da gente mudar de obra, tá? A não ser que você queira falar mais alguma coisa sobre Não, 42. pode mandar. Anderson Zambaldi perguntou se nós vamos falar do filme A Camisinha Assassina. Não conheço, Anderson, eu vou pesquisar, tá? E a gente fala com vocês Eu ano que já vem. vi um de sushi Lembrando, pessoal, assassino, mas camisinha assassina. Lembrando, pessoal, que infelizmente ou felizmente, este é o último programa do ano. Vocês vão ter uma folguinha nossa, a gente volta aí dia 11, né, mascote? Não, Não, dia 11 é outra 7. coisa. Dia Dia 7 7. de janeiro Dia já? primeira semana de janeiro já estamos de volta. Vamos tirar uma folguinha de 15 dias, mas a gente já volta e já volta com tudo ano que vem. Excelente, então é isso. Eu tinha esquecido, eu confundi com a data que a gente ia voltar a jogar Tormenta. É, o, o Nerd em Pauta, mas sob a figura do William Viana Neves, voltou. Aparentemente está chovendo lá na terra dele e a conexão dele caiu, mas ele voltou agora. Tiago Guerreiro também entrou há 5 minutinhos aí, mandou um salve! Salve, Chai, meu querido, beleza, mano? Salve, Chai! É isso. Vamos falar do próximo filme, então. Eu gostei muito porque esse filme vai ser legal, porque a gente não falou dele, tá? A gente só falou do trailer, só Não que eu falamos. assisti esse filme depois que a gente falou do trailer, Falamos então eu tenho também. mais coisas para falar sobre ele. Falamos sim. Bota do filme? Falamos, a gente falou de Hobbs Shaw. Não, eu lembro da gente ter falado do Falamos trailer. do trailer, depois a gente falou dele. Velozes e Ah, então tá bom. Furiosos, Hobbs and Shaw, ou no inglês, Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, de filme de 2019. A gente falou dele, não do trailer, do filme, no Nerd em Pauta 45, que foi ao ar no dia 14 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Meu Que amigo, 14 de maio de Maio. 2020. Olha lá, antes da gente seguir aqui, pera aí. O Thiago Guerreiro marcou o João Pedro dizendo que está presente, mas por algum motivo não consegue interagir com o chat. Mas, salve! Caraca, bicho, ele me falou que estava tendo problema com isso. Não consegui resolver até hoje. O Anderson Zambaldi disse: Que isso? Vocês fazem a coisa de graça e ainda querem folga? Sacanagem. Verdade, Anderson. Também me sinto mal com isso. Eu não acho justo, com o preço que vocês pagam para nos assistir, a gente ficar 2 semanas fora. Mas eu acho que o preço da magnanimidade é a paciência. Então nos esperem. Nos Exatamente. esperem. Cara, bom, eu achei. Eu só coloquei esse filme nessa pauta porque eu achei que a gente só tivesse falado do trailer, não tivesse comentado do filme. Aí eu ia comentar algumas coisas, mas já que a gente já falou dele, eu vou falar: olha, que filme de ação Não é muito divertido, bom, né? cara. Putz, olha, se você não sabe do que eu tô falando, assista outras obras com os mesmos atores e você vai ver como eles são excelentes em fazer filmes de ação divertidos. Jason Statham, ele é famoso pelos 3 filmes Carga Explosiva. Mas, acredite se quiser, ele fez um filme em acho que 90 e pouco, 2000 e pouco, chamado O Confronto, com o Jet Li. Ele era coadjuvante, tinha um papel muito pequeno, mas já começava ali. O The Rock tem um filme muito divertido dele de ação, Tem que muitos. eu gosto agora. Tem Tem muitos, muitos. mas eu gosto de Escorpião Rei, Scorpion Rei é fantástico. bacana. Inclusive, eu ouvi falar que ele vai fazer um Ah, remake. vai ter remake de Escorpião Rei. Eu tô ansioso pra ver, Então, cara, o The porque Rock. agora ele tá mais forte do que o CGI horroroso do final da Múmia 2. Exato. Não, o legal é que ele pode fazer o remake de A Múmia 2 sem CGI, né? Ele só vai precisar de uma prótese ali pra simular as pernas de escorpião. Ou... Mas o cara já tá, tipo, huge, né? Não, na verdade, o próximo papel do The Rock na múmia vai ser a pirâmide. Ele vai ficar assim, parado. Ele vai ser a pirâmide, tudo vai acontecer embaixo dele, porque o cara tá huge.
Ouvi falar que Ah, ele conseguiu arrancar bom, o portão da própria casa quando acabou a energia e ele precisava sair pra filmar alguma coisa. né, meu, fácil algo assim acontecer. É, então tem esses, eles têm um jeito leve de fazer filmes de ação, sabe? Eu sou cria dos anos 90, que você viu Ascensão de Rambo, Exterminador do Futuro, os filmes de brucutu daquela época, ou eram extremamente densos, com o ator principal forçando uma dramaticidade exagerada em cima de alguma coisa, ou eles eram frios. Quem assistiu Steven Seagal, o cara, além de ele ser um péssimo lutador, ele é um péssimo ator. Ele tem uma única expressão, ele luta sem fazer Caraca. cara, ele faz vários. Quem não vai gostar do comentário é o William, porque ele gosta de Aikido Aham. e o Steven Seagal luta Aikido. E a luta do Aikido é assim mesmo, tá ligado? Ela é para ser serena, em movimentos curtos e rápidos. O Steven Seagal tá lutando certinho, mas é horrível pro cinema, é horrível pra tela. Entende? Eu nunca esqueço uma piada do Maluco no Pedaço, né? Que o Smith ele vai ter na karatê e fala que ele quer ficar igual ao Steven Seagal e o Sensei fala: Ah, você quer ser um ator ruim? Né? Ó, tem mais comentários aqui. Era esse que eu ia lembrar, tá? Alguém lembrou o que eu ia falar. Do The Rock tem um filme de ação extremamente divertido que chama Bem-vindo à É Selva. sensacional, cara, é muito Ele, bom. ele, ele contracena com aquele garoto que faz o Stifler do American Sim, Pie. sim. Eu não lembro o nome Também do não vou ator lembrar. agora. É É muito muito bom, bom, cara. muito E o divertido. Marcos relembrou um pouquinho antes de um. Eu acho que são 2 ou 3 filmes que o Jason Statham fez que chamam Adrenalina. Que são Dois. dois, né? Adrenalina 1 e 2. Nossa, É o esse é auge, cara. É o muito auge. bom. É muito bom, cara. A história mais nada a ver que eu já vi na minha vida. Com as situações mais canastronas possíveis, mas é espetacular. Bem isso. Bom, o Marcos Felipe, né, lembrou do. Você, foi isso que você falou. Eu achei que você estava falando de mim, Marcos. Ter xará é complicado, né? É, cadê aqui mais? O Cassiano Anselmo entrou e, sem dar boa noite, com aquela leveza e fineza, disse que Shingeki no Kyojin, quarta temporada, mostrando que Eren, spoiler, eu tô acompanhando, não vou ler, não vou falar. Obrigado, Cassiano, pelo spoiler. O Anderson disse que o The Rock seria bom para ser o Abobo do filme do Double Dragon. Não precisava nem de maquiagem. Verdade, verdade. Acho que o mascote não conhece É, esse eu não filme, peguei Double a Dragon. referência. Mas eu. Se um dia Caraca, fizerem um mano, isso é live muito velho. action de. Como é que chama? Ó, putz, fugiu o nome agora. Ai, caramba. Aquele anime classicão do moleque que morre e vai pro mundo espiritual lá, o. Que tem arma espiritual. Que faz arminha espiritual de dedo. Tá Ah, Yu Yu Hakusho. o Yu Yu Hakusho. Ele seria um ótimo Toguro. Sim, sim, seria um excelente Toguro. É, cadê? O Cassiano mandou um Feliz Natal para vocês. Aproveitem esse feriado capitalista e consumista, meus bacanos. E o Anderson Zambaldi me lembrou, o nome do ator que contracena com The Rock é Sean William Scott. Ele também está em Evolução, que foi um filme que a gente falou esse ano, mas a gente não trouxe agora. Cara, eu dei 5 selos para esse filme, continuo mantendo a minha nota, tá? Esse filme é muito divertido. Além, óbvio, além do Jason Statham e do The Rock, também atua como vilão Idris Elba, que, desculpa a expressão, meus queridos e meus amigos, é um homão da porra. Ele. E nesse filme ele mostra isso com uma finesse. Finesse não, porque ele é bem bruto, tá ligado? Mas ele mostra a potência da sua atuação, tanto atuação dramática quanto a sua ação física, né? Cenas de luta, coreografias de combate e Eu acho etc. melhor, eu acho sensacional o diálogo eles falando que eles definindo ele como o Superman negro. É, é. Não, o diálogo desse filme e a relação entre o Robson e o Shaw ao longo de todo o filme são um espetáculo à parte. Né? É aquele grupo, é aquela dupla que não queria trabalhar junto. Eles preferiam estar se matando do que cooperando. E ao longo do filme todo, isso modifica-se com devagar. Na verdade, não modifica, não. Mas eles se toleram. É, eles Então, têm um objetivo comum, então eles acabam colaborando. Cara, esse filme é muito bom, velho, realmente.
Minhas cenas favoritas acho que são o haka que eles fazem na ilha, quando eles vão pra ilha que Pô, O Haka. The Rock nasce, né, que ele é de lá. E Sim. depois a cena dele segurando um helicóptero enquanto se segura em um carro, em uma corrente de carros à beira de um precipício. Essa cena é espetacular demais, cara. Sim, sim. Chamam o personagem do Elba de Super-Homem, mas quem voa é o The Rock, Tipo né? isso, tá ligado? E só, mais É, uma vez, eu disse isso quando a gente falou do filme e volto a dizer aqui, chupa Capitão América segurando, o que é segurar um helicóptero agarrado em um prédio comparado com segurar um helicóptero na beira de um precipício se agarrando em um monte de carro um agarrado no outro. Nossa, cara, essa cena é puta que pariu, mano. não, é fantástica. A Demais, construção demais, dessa demais, cena é demais, demais, incrível. demais. O Cassiano perguntou se a gente já falou de ReZero nesse programa, mas eu acho ainda não. Ainda não. Mas fica conosco, Cassiano, fica Aguarde conosco. o próximo bloco. O William Viana Neves disse que eu não preciso me desculpar, que é verdade. O Anderson Zambaldi concorda com ele, diz que o Idris também não é só um homão, é um homão da porra, sim. É, O Cassiano Anselmo disse que chega com boa noite o quê? Eu chego metendo os dois pés na porta e lançando spoiler monstro. É, é. Segundo ele, se passou uma semana não é mais spoiler. Caramba, essa regra de spoiler muda toda hora? Não era 2 anos ou 3 anos? Depois, sei lá. Ah, e uma boa noite aqui pro Renan Rodrigo Hammer Pinheiro, que acabou de entrar aqui na nossa live. Grande Renan, salve, salve. Boa noite, meu querido Renan. Ó, aproveitando que o Renan tá aí, e aí, aproveitando que o mascote tá conosco também, né? E o William tá ali nos vendo. Eu já fechei na minha cabeça todo o arco de Shadowrun do Templo da Deusa Bêbada. Vocês só precisam jogá-lo, beleza? Ó, fica aí a dica pro pessoal, ano que vem, tempo volta, vamos tentar normalizar o templo e Sim, sim, sim. tá da hora essa Chega aventura de de. Shadowrun, hein? Covid tá chatão, então tá na hora da gente de nos dedicarmos ao que nós gostamos de fazer e o que vocês gostam de ouvir, beleza? É, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Ah, deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Anderson Zambaldi. Devemos todos agradecer por termos novamente esse tipo de ação, de filme de ação maravilhosos, que são só diversão ao Sly. Peraí que subiu aqui. Que fez de tudo para voltar com esse tipo de coisa. Todos saudemos, eu o saúdo. É verdade. A nova leva de filmes de ação veio meio que com o tanto o Rambo 4, né, que é só Rambo, que ele faz aquele joinha com a arma, sabe? Eu adoro essa foto, cara, sem a metralhadora. É, e aí, Mercenários, etc., que trouxe esse filme de ação com uma leveza uma leveza maior nos diálogos. É, os filmes de Brucutu, né? Uhum, os famosos filmes de Eu Brucutu. falo, cara, saúde os Brucutus. O mundo tá como tá porque não tem mais filme de Brucutu. Ah, não, olha só. O Cassiano disse que não teve tempo nem de escutar a aventura de vampiro do Templo da Deusa Bêbada. Que Ah, absurdo. não, quer? Vá ouvir Pete Falcão, Gabriel Mantovonini, Maria Joana e companhia, causando muita confusão nas ruas de São Paulo nos anos 90, hein? Fantástica aventura. E é isso. Vamos passar para a próxima obra, que a gente está se alongando muito aqui. Opa, bora então. A próxima obra Esse é para é esse aí bom, esse é sua decisão, sua escolha e um nome longo e boa isso sorte. aí. A próxima obra então é um anime que eu assisti, que saiu esse ano, que eu assisti e que eu gostei pra caramba. Estamos falando aqui de Bofuri ou o nome completo em inglês, Bofuri I Don't Want to Get Hurt, so I'll max out my defense. Lançado em 2020, nós falamos dele no Nerd em Pauta 47, que foi ao ar no dia 29 de maio de 2020. É, esse anime, eu gosto muito dele por um motivo até um tanto quanto bobo. Porque ele retrata uma protagonista que é uma tanque. Ela é uma personagem de defesa em um jogo online, um jogo de realidade virtual. E ela vai ali de maneira bem noob, né, usando uma gíria que eu não sei se é utilizada hoje em dia ainda. De maneira bem noob, ela vai jogando e vai é, colocando todos os pontos dela todos os pontos no atributo de defesa
e vai maximizando a defesa. Nisso daí ela vai ficando invulnerável e depois ela começa a ganhar poderes através de mecânicas que eu acho que ela explora sem intenção, né, de maneira acidental, e que mais ninguém explora, e o que vai irritando os GAs, porque ela vai ficando imbatível ao nível que ela quase que vira um boss do jogo. Ela vira uma lenda praticamente dentro do jogo. O anime é divertido, ele é bastante leve, ele não se leva a sério em momento algum, né? É, e por ter essa linguagem tão simples e tão despretensiosa, ele acaba sendo legal de assistir. A história dele é bem simples, né? São amigos que vão. Ele vai fazendo amigos, vai criando o grupo dela e jogando online. E se aventurando ali pelo jogo, participando de eventos em que os GMs estão sempre nerfando os poderes dela pra ter graça o evento, porque ela simplesmente ela vencia todo mundo sem nem atacar praticamente, porque as pessoas batiam nela e eram absorvidas pelos poderes dela. Era ridículo. E Olha, peraí, mascote, eu vou ter que te fazer, eu vou ter que te parar um opa, pouquinho, porque eu fui parado por uma pergunta e eu fiquei curioso. Não que eu tenha interesse em consumir, mas apenas eu fiquei curioso se fariam algo assim. O Anderson perguntou se tem hentai de Bofuri. nunca vi, mas é 100% de certeza que existe um hentai de Bofuri. Curiosamente, alguns comentários atrás, o Cassiano Anselmo fez menção à regra 34 da internet, o que é condizente com a pergunta do Anderson, né? Se você não sabe, meu querido internauta, a regra 34 da internet diz que tudo que existe tem uma cópia pornô na E se internet. não existe a versão pornô, está sendo produzida em algum lugar. Exato, esse é o complemento da regra. Pois é. Então, provavelmente existe, e conhecendo a mentalidade japonesa, eu consigo até pensar em alguns possíveis roteiros em que eles se aproveitam das habilidades da Maple para gerar as mais diversas situações possíveis. Enfim, É, Mago, acho que você não viu, né, Bofuri? não. Pois deveria. É bastante divertido. Tem várias coisas que eu imagino muito meus jogadores de RPG fazendo, tipo, quando ela adquire um pet, aí ela adquire uma habilidade de fazer o pet ficar gigante e outra de telecinese, ela usa pra fazer o pet voar, e aí ela começa a usar tipo o pet como se fosse uma locomoção voadora, e inclusive ela consegue fazer chover ácidos dos inimigos a partir disso, entre outras tantas habilidades bizarras que ela vai adquirindo com o tempo, e de maneira acidental quase sempre, porque ela sempre, tipo, cai em algum lugar, encontra um evento aleatório, e esse evento gera um poder, leva ela a adquirir algum poder gigantesco. É bem legal isso daí de acompanhar. Você me lembrou uma coisa que aconteceu numa mesa de RPG minha há alguns anos atrás, depois eu conto. Ok. E essa é a obra que eu quero trazer. Eu não consigo recordar que nota eu dei, né, pra ela, mas recomendo pra todos que assistam. Ela tem uma segunda temporada anunciada, mas eu não fiquei sabendo ainda de datas, né? Então fica essa Uhum. incógnita de quando que ela vai efetivamente ao ar. Mas eu aguardo ansioso por uma nova temporada e, quiçá, quem sabe, alguma editora traga aí. Eu não sei dizer, agora não lembro se ele é original de um mangá ou de uma light novel, né? Pelo nome, pelo Uhum. nome longo, provavelmente de light novel, porque geralmente light novel tem nome comprido. Espero que alguma editora traga esse material original pra cá, de preferência New Pop, porque a Panini tá muito careira. Ao vivo. E é isso aí. E, Mago, quer chamar a próxima obra? Por favor, olha só, porque essa obra é tão surpreendente quanto a Sabrina Sato apresentando um reality show. Ela é mais surpreendente do que um reality show onde os participantes são cópias de deuses gregos e não rola, aparentemente não rola putaria. Mais impactante ainda, é uma obra que fala sobre tudo isso e mais, zumbis. Reality Z foi uma surpresa. Eu não tenho como dizer, eu vou repetir tudo que eu falei naquele dia, porque foi uma gratíssima surpresa. É original da Netflix, se não me engano. Uh, ele tem aí a Sabrina Sato, que some logo, fica tranquilo, tá bom? E vários atores de menos renome.
mas que fazem um trabalho fantástico para manter animada e empolgante uma história tão clichê e já tão batida quanto histórias de zumbis, tá? Então, foi muito gostoso assistir essa série. Ela causa uma estranheza inicialmente, principalmente porque você está vendo conceitos e ideias sendo colocados em português como um áudio original, né? Não é uma dublagem. Você vê as pessoas falando aquilo mesmo. E, para mim, fica meio anacrônico, sabe? Tipo, destoa, porque não parece crível. Eu acho que o que não parece incrível é uma obra brasileira ter sido tão bem Você quase produzida, tentou colocar no né? áudio em inglês com legenda só pra parar a estranheza, né? Quase, quase. O problema é que eu ia falar, nossa, mano, não vou conseguir assistir dublado em inglês, jamais. É, Ó, deixa eu dar um salve aqui rapidinho antes de eu retomar. Lucas Eduardo mandou um salve Salve, e Lucas. disse que realities é foda. O Cassiano disse, ué, esse programa tá reprisando coisas que valem a pena ver de novo? Então, Cassiano, ali em cima, na publicação aqui do lado, tem um texto onde a gente apresenta a live de hoje e fala do que a gente vai falar na live hoje, que é exatamente isso, É isso daí. né? Cara, realmente, Reality Z foi uma obra que eu não lembro agora como eu cheguei nela, não lembro se eu vi no em alguma rede social ou como, mas foi uma surpresa muito grata, porque ela traz toda a linguagem, todo o formato, né, todo o estilo de obras que eu gosto muito de zumbis, como Madrugada dos Mortos, Terra dos Mortos, entre tantos outros filmes que levam mortos no nome. É, e até um The pouco. Walking É, Dead. The Walking Dead, ele traz muito disso, né? Várias dessas histórias de apocalipse zumbi. Mas acontece no Brasil, tem vários elementos visuais que eu reconheci, com atores que eu conheço, né? Com figuras que eu conheço. E ao mesmo tempo ele mescla ali um pouco da realidade brasileira, né? Do que e de como o brasileiro ele provavelmente reagiria numa situação dessa, né? Cara, tem uma personagem que ela tá num carro de polícia e ela foi presa porque ela tava se manifestando, ela tava se manifestando num comício político e aí eles mantiveram ela no carro, não soltaram ela porque ela poderia ser útil pra despistar um bando de zumbis. Você percebe, Uhum. tipo, como isso é. Cara, isso é muito impactante, sabe? É muito clara a ideia. Eu achei isso muito bom, essa jogada de roteiro. Entre várias outras situações, né? Eu não vou dizer que é uma obra perfeita, é uma obra que tem seus furos, mas assim, pra mim a graça de obras de zumbi não é elas serem esplendorosas, não é elas serem maravilhosas, perfeitas, milimetricamente bem construídas, sabe? Como, na minha opinião, pelo menos, né, é O Senhor dos Anéis, como foi Breaking Bad, que são obras assim espetaculares, que tem roteiros e diálogos e tudo muito bem feito. A graça é esse elemento trash, é esse elemento é, sabe? Pera aí, assim, é meio futebol de várzea, meio improviso, uma coisa feita ali com o que nós temos e é uma coisa que eu admiro muito nesse gênero. E Uhum. e traz isso numa produção brasileira que pra mim é muito significativo. Ele termina ali com um cliffhanger bem interessante e não sei se vai ter uma segunda temporada, de repente mostrando um Brasil se recuperando, talvez mais sobreviventes nessa catástrofe, ou talvez outros sobreviventes sobrevivendo à mesma catástrofe, no mesmo momento da catástrofe, que eu acho mais interessante uma continuação, né? Porque The Walking Dead tá aí pra mostrar que não tem tanta coisa assim pra você trabalhar se você fica contando demais a mesma história, ainda mais de zumbi, né? É, mas é uma série que eu gostei muito e que eu recomendo muito. Muito obrigado. Eu acho, se não me engano, eu dei 4 selos, porque apesar de ser uma obra boa, ela está longe de ser uma obra ótima, tá? O ideal teria sido eu ter dado 3 ou mesmo 2 selos, mas eu fui ufanista porque essa série ela me empolgou bastante e foi aquela nota do tipo, não tá tão bom, mas vou estimular a galera a assistir e fomentar os recursos em cima dessa produção para ela melhorar. 3% é uma outra coisa. A primeira temporada de 3% ela é uma produção bem meia boca, mas conforme as pessoas foram assistindo, a segunda e a terceira são muito melhores, embora eu não lembre se eu assisti a última, eu preciso confirmar.
E 3% é outra história também, mas é uma obra brasileira, igual Reality Z. É, teve uma leve discussão aí nos comentários a respeito da ideia. Eu tenho alguns personagens nessa série que, né, veem o surto, os ataques zumbis acontecendo e falam assim: o que, que nós vamos fazer? Vamos para o estúdio onde está tendo o reality show. Parece uma ideia ruim, meia boca e tal, mas o lore da história diz que a casa ela foi programada e projetada para ela ser quase que autossustentável. Pensa assim, vamos fugir para o reality show, por quê? Pô, porque tá passando, significa que tá funcionando, significa que as pessoas lá estão vivas. Não, mas foi uma boa lógica, né? Vamos concordar. E sim, ela tem estruturas, ela é defensável, a casa é bem defensável, né? O problema é o que o mascote falou. O principal problema da casa não eram os zumbis cercando ela, era que os sobreviventes eram brasileiros. Tipo isso, né? Cara, pega a Madrugada dos Mortos, a galera vai ficar dentro de um shopping. Shopping não é exatamente um lugar de segurança máxima. E a questão, assim, acho que até o primeiro Terra dos Mortos, Madrugada dos Mortos, acontecia em um aeroporto. Porque a ideia aqui é a crítica, entendeu? É isso que as pessoas perdem de vista também, que tem essa brincadeira Uhum, com a crítica. A Madrugada dos Mortos acontecendo num aeroporto é criticar justamente as pessoas que estão ali desperdiçando a vida em um aeroporto. Acontecendo num shopping, a mesma coisa também. E num reality show é justamente para criticar os fãs de reality show, entendeu? Como vocês estão uhum. perdendo ali, gastando sua inteligência com uma coisa tão fútil, tão inútil, que acrescenta tão pouco. Isso é a metalinguagem da zumbificação que a alienação desse tipo de entretenimento provoca. Porque a própria ideia, né? A série mostra que o show de realidade do reality show, de real não tem nada. Né? É tudo manipulado, é tudo sonhado. Você quer realidade? Você quer ver um reality show? Olha para fora, olha para o seu vizinho, olha para a periferia. Né? Você vai ver como a realidade não é nada de show, entende? Então, enfim, é uma obra divertida, é uma obra agradável, não é perda de tempo assistir, apesar de algumas atuações serem meio canastronas e algumas cenas serem meio clichês. A série foi bem produzida, foi bem trabalhada. Em algum momento eles se levam a sério, em alguns momentos não, mas vale a pena, vale a pena. Outra discussão que surgiu, que a gente falou de 3%. Alguém comentou, o Marcos Felipe comentou que 3% antes de ir para Netflix era melhor, e o Renan perguntou se tinha 3% fora da Netflix. Aparentemente, e o Marcos disse que era uma série independente no YouTube. Exato. 3% é uma série. Quem me falou sobre ela inicialmente foi o William, que esteve por um tempo envolvido com essas produções independentes. Ele ficou sabendo, me falou, eu não consegui assistir, eu não assisti, mas tem no YouTube, e eu acho que é esse mesmo nome, 3%. Eles criaram a ideia de uma série e começaram a produzir de forma independente. E a Netflix gostou, a produção da Netflix gostou da ideia, gostou do argumento, comprou o projeto, contratou os meninos para trabalhar com eles e produziu a série para eles, tá ligado? Então, a Netflix ela faz isso. Você pode ver a quantidade absurda de produções internacionais que eles têm. Se você olhar na Netflix, não tem só filmes americanos e filmes brasileiros ou séries. Vis-a-Vis é uma série espanhola fantástica. La Casa de Papel é uma série espanhola fantástica. Luna Neira é uma série italiana maravilhosa. Alice in Borderland, que é uma série japonesa, provavelmente vou gostar pra caraca. Sim. Então, o que eles fazem? Eles entram no país, né, com o seu produto, com a sua chancela de compartilhamento por streaming, e com dinheiro eles falam assim, ó, vocês têm produção aí? Vocês têm ideias que precisam ser produzidas? A gente compra, a gente paga, a gente produz. E eu acredito que Reality Z tenha sido uma ideia parecida também. O Anderson tá aqui batendo em Reality Z, eu só quero dizer aqui que eu amo Reality Z e irei protegê-lo. Inclusive, quero muito uma segunda temporada. Conf- é, Netflix fica aqui, ó, dou de graça essa ideia, fazer uma, mostrar o mesmo momento do desastre, mas com outros personagens, explorando outras situações. E realmente, a Netflix ela faz muito bem em investir em obras, né? Assim, dar esse investimento, dar essa plataforma para obras independentes e pegar ideias locais, né? Até muito, eu queria comentar,
muitos animes, né, originais da Netflix também. Ela tá investindo bastante nesse mercado, né? Ela percebeu que ele também é bastante lucrativo. Não só animações orientais, como até algumas animações ocidentais, como é o caso, por exemplo, de Castlevania, né? Que ela trouxe ali Sim, um Blood of Blood Zeus. of Zeus, né? São animações. Principalmente Castlevania, que é de uma franquia muito famosa de jogos. Eu não conheço a franquia bastante pra dizer se é uma adaptação digna ou não, mas a animação per si, ela é muito boa, né? Então, a Netflix, ela manda muito bem. É isso aí. O Anderson sugeriu a gente assistir o Ministério do Tempo, originário da Netflix, espanhola também. Eu já ouvi falar, Anderson, tá na minha lista. Eu acho que essas férias aí vai. Vou pegar ela nessas férias. Renan, o Renan falou aqui, Alice in Borderland é fantástico. Alguém aqui, não lembro quem, desculpe, recomendou. E eu gostaria muito de agradecer. Não teria assistido sem a recomendação. Renan, foi o Jonathan Costa. Eu não sei se ele ainda está nos assistindo, mas ele começou a live nos assistindo. Ele recomendou no programa passado e eu acho que eu também acho que eu vou gostar muito quando eu for assistir, viu? Então, falando em animação, Mascote, se você não tem mais nada para falar sobre Real Z e nem sobre a crítica social foda que essa série fique animado e para o Cassiano Anselmo, fala para ele o que você vai falar E a agora. próxima obra, para fechar a nossa live, não poderia ser outra senão esta obra-prima da criação. Estamos falando de Riziro, Kara Hajimiro Isekai Sekatsu, mais especificamente a primeira parte da segunda temporada. Nós falamos dela no Nerd em Pauta 53, que foi ao ar no dia 13 de agosto de 2020. Eu tenho que pensar muito para falar, né? Caraca, bicho, É que são beleza. muitas coisas pra me concentrar de uma vez, aí eu me atrapalho um pouco. Mas vamos lá. Riziro Karaha admirou Isekai Seikatsu, a segunda temporada que foi ao ar e infelizmente teve que ser dividida em duas partes por adventos de coronavírus. A obra Pô, tá chatão, hein? continua, a obra continua adaptando de maneira espetacular a light novel do escritor Tapei Nagatsuki, se eu não estiver enganado. Ela continua sendo muito fiel, né, como a primeira temporada foi. Claro, né, se você lê as light novels, se você lê a web novel, você vai perceber que tem ali alguns cortes, né, que tem algumas informações que inclusive seriam bastante interessantes, né, de você ter na obra, mas são, pelo menos na minha opinião, são informações que elas são dadas, mas não são é, trabalhadas nem a curto ou médio prazo. São informações que vão ser retomadas efetivamente bem lá pra frente. Então, não fazem tanta falta assim pro momento imediato, né? Até porque ReZero, a história, ela sempre tem uma questão muito grande de urgência, né? O Subaru ele tá sempre com a corda no pescoço pra tudo que ele faz. E por mais que ele seja imortal, né? Entre aspas, imortal, já que quando ele morre ele volta no tempo, as outras pessoas ao redor dele não têm esse luxo. Então ele tem que estar sempre ali correndo pra tentar salvar todo mundo que ele quer bem. Não tem muito o É que eu isso, ó. acrescentar que eu já não tenha falado milhares de vezes, né? A história é muito Uhum. interessante, o desenvolvimento dela é sensacional. E a segunda temporada, ela faz um trabalho espetacular, né? Ao falar sobre questões emocionais, né? Sobre mostrar o quão complexo é o Subaru, sobre todos os problemas que ele tinha em seu mundo, no nosso mundo, né? No mundo original dele. O porquê que ele largou os estudos numa certa idade, né? E porquê que ele todas as questões que ele tem consigo mesmo, né? Entre outros problemas pessoais. Personagens nos são apresentados e são muito bem desenvolvidos, personagens espetaculares. A segunda metade da primeira temporada vai ao ar dia. Agora eu não lembro se é dia 7, acho que é dia 7 de janeiro, posso estar enganado, mas é bem no comecinho de janeiro, já vai ao ar a segunda parte da primeira temporada. Ela a primeira parte ela termina ali com num momento bastante interessante, é um momento de grande mudança na história da obra, na história, né, no rumo que a história estava seguindo. E eu tô ansiosíssimo para ver o que vem a seguir animado. E, cara, tudo que eu tenho pra dizer pra vocês, mano,
pra segunda temporada é que o Subaru é um deus, velho. Puta que pariu, que maluco foda, cara. Ok, deixa eu. o- Fizeram uma pergunta pra você aqui, mascote, não sei se você chegou a ler, tá? O Anderson Zambaldi, ele tá muito curioso, ele tá pegando um aspecto muito particular do tema hoje. Ele disse que esse anime, o Davi já deve ter visto algum hentai por Ah, isso aí eu aí. tenho um monte, tem um Vai, monte, tem um monte. admite. Não, ele disse que você já Tem, viu. já vi vários, vários. Ok, pronto. O Cassiano disse que estamos a zero programa sem falar de Resiro, né? É isso aí, eu ainda vou fazer esse selo. E ainda sobre o hentai, que o Renan, né, concorda com o Anderson de que, né, assistir hentai de vez em quando faz parte. O Cassiano, acho que no mesmo ínterim, disse que se tiver interesse, tem numerações aqui. Emília, Solo-Ren, Solo-Han, As Gêmeas, As Bruxas, Biaco e Pac. Cara, que. Heróis retiraram a abertura e fechamento, ficaram uns minutos a mais dos episódios. Eu acho que é aquela coisa que você estava falando, né? Que o autor tentou usar o máximo de tempo possível dos episódios Sim, para sim. contar a Ele história. já fazia isso aí na Eles primeira comentou no dia. temporada, ele fez isso em alguns episódios. Você tinha uma abertura bem reduzida, né? Só tipo o título do episódio e né, o nome da animação do anime, ou às vezes nem isso. E aqui você também Uhum. tem isso, além dos episódios terem alguns tempos variáveis, né? Geralmente em torno ali de 25 a 26 minutos, excedendo um pouquinho o limite normal de anime, que costuma ser de uns 24 minutos e uns 30 e poucos segundos. Entendeu? É isso aí. Eu não assisti ainda nada de ReZero, então eu ainda vou ficar sem comentar qualquer coisa sobre esse anime. A cada 0 dias sem falar de ReZero, eu tensiono cada vez mais a assistir, mas eu tenho uma série resistência a algumas coisas. Ah, meu Deus do céu, o Anderson tá falando agora da Sailor Moons. Ai, das Sailors, né? Você assistiu Sailor Moon, mascote? Eu tenho lembranças de assistir quando eu era mais criança, mas recentemente eu não vi. Não, Sailor Moon é antigo. Sailor Moon é bem antigo mesmo. Eu não assisti porque na época eu achava que era anime de menininha. E se eu tivesse assistido como eu assisti Sakura Card Captors, talvez eu fosse um homem melhor hoje. Bom, o William mandou um. Eu saio pra lavar louça e quando volta, pá! Resiro. William, piscou, nós vamos falar de Resiro. É, cara. E ano que vem, então, que tem a segunda parte da primeira temporada, vixe, vai ter risada até não querer mais. Fantástico. Meus queridos amigos, a gente estendeu um pouquinho hoje, eu peço perdão, tá? Mas não se esqueçam, fiquem em casa, se protejam. Apesar do Brás e das ruas de comércio popular de São Paulo estarem abarrotadas, a pandemia não acabou, Covid não foi embora, todos ainda estamos igualmente sujeitos a pegar Covid, como estávamos lá em março, quando essa paranoia toda começou. Então, por favor, vamos ser inteligentes, vamos ser sábios, saiam de casa apenas para o necessário e não se esqueçam de voltar aqui no dia 7 de janeiro, mas fiquem atentos às redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, que nós vamos alertá-los aí quando o programa estiver para voltar. O presidente ainda é um acéfalo, o William Viana Neves É. disse. Não acreditem nele, eu concordo, tá bom? Exato. Pessoal, eu queria comentar, inclusive, né? As vacinas da Covid-19 estão aí pra chegar, né? Espero que mais logo possível. É, e assim, confiem no Ministério da Saúde, confiem em especialistas, confiem em quem sabe o que fala. Não confiem em idiotas, não confiem em qualquer vídeo que chega pelo grupo do Zip Zop. E se você tem acesso, se você tem mais domínio de tecnologia, se você tem mais domínio de internet, ao invés de só ficar falando mal daqueles parentes que não têm esse domínio, né, principalmente geralmente quem é mais velho, procura matérias e manda para essas pessoas, sabe? Manda, não combata não combata a mentira e desinformação só com sarcasmo, combata com informação também. Isso aí. Fake news a gente derrota com informação. Informação checada e verificada, hein? Se você vai compartilhar alguma coisa, verifica aquela informação, verifica aquele dado, tá? A menos que seja meme, mas deixa claro que é meme, até porque. E evite compartilhar memes, cara. Isso é um vício terrível. E ajuda e faz parte do movimento das fake news.
Porque você pode sair propagando qualquer tipo de porcaria e falar que é meme, e eventualmente essas informações compartilhadas se fixam. Acredite, eu sou professor. Ideias erradas se fixam melhor do que ideias certas, tá? Principalmente se elas colaboram e corroboram preceitos e conceitos já pré-estabelecidos na sua cabeça. Então, cuidado, tá? Fiquem atentos. No mais a mais, compartilhem esse vídeo. Apesar de do ao vivo ter acabado, alguém pode gostar do que a gente falou aqui. Não se esqueçam de achar o botãozinho do curtir por aqui ao redor da tela em algum lugar. Dá aquela curtidinha, dá aquele amei. Eu tô olhando aqui, nem eu curti o nosso vídeo ainda. Pronto, já dei o meu curtir. E de repente virou 15 likes. Tinham 2, virou 15. Obrigado, vocês são muito fofos. Isso aí, galera. Muito obrigado. O... Opa, pode falar. Não, é que tem mais comentários aqui. Tá complicado, cara. A galera tá muito tá on fire hoje. Muito obrigado por vocês comparecerem nesse final de ano aí, tá? O Renan e o Anderson ainda estão falando sobre as Sailor Moons e as animações em que apareciam trajes íntimos. O Enfim, William Japão. disse: confie no Nerd em Pauta, eles indicam para vocês buscarem conhecimento, são discípulos do Pilu. Não, cara, não é nem pelo Pilu, sabe? É porque o conhecimento tá aí e é uma coisa que você não perde. Entendeu? Uma vez que você absorveu um conhecimento novo e aquilo se sedimentou na sua cabeça, a menos que você tenha Alzheimer, ninguém vai tirar esse conhecimento de você. Entendeu? Cruel. Mas, enfim. Não, mas é É. verdade. É. Galera, então, obrigado por todos estarem aqui assistindo a gente. Espero que vocês tenham gostado da live mais uma vez. Vamos fazer um pequeno recesso para dar uma descansada, também E dar comer. uma atualizada no que a gente tem para ver, do que a gente tem para ler. Ano que vem eu tenho umas ideias, talvez o Nerd em Pauta volte com novidades, mas isso depois que a gente conseguir colocar o Templo da Deusa Bíbada em ordem. Tá Tá quase. quase, tá quase. Rolou uma festa Tá lá, quase. tá? Um monte de garrafa pelo chão, gente bêbada. A deusa tá na calçada, tá tenso. Tem um troll sem braço caído na É, porta que um eu tô troll sem tentando tirar. braço lá, aí tem um, um cavaleiro alado que fica se jogando nos outros, tá tensa a situação. Tem um. Não, no Cyberpunk, na festa do Cyberpunk, tem um troll sem braço, né? Tinha uma prótese que foi arrancada. Tem uma pessoa morta que voltou à vida e virou um pacote de dados, né? E viaja pela internet. Tá legal, tá bacana, tá bonito, tá beleza. Então, ano que vem, Templo da Deusa Bêbada volta. Nerd em Pauta não vai parar, vai só dar uma pausa. E eu agradeço de coração novamente a presença de todos. Vou já deixar aqui o meu tchau, o meu boa noite, um ótimo Natal, um ano novo muito satisfatório. Cuidado com o álcool, cuidado com a bagunça, cuidado com as aglomerações. Divirta-se, mas com responsabilidade. E a gente se vê em Isso aí, 2021. pessoal, até mais. E eu encerro esse programa deixando aqui eu dedico esse programa, gostaria de dedicar esse programa a todas as pessoas que foram vítimas da Covid durante o ano de 2020 e a algumas pessoas alguns atores, né, muito importantes, muito grandes Uhum. que também nos deixaram esse ano, né, atores e um compositor, né, o Morricone, pessoas que deixaram a gente. É, Nossa solidariedade para todas as famílias que tiveram perdas ao longo de 2020 e esperamos um bom 2021. é isso aí, gente. Falou. Até mais.